Em uma carta que foi divulgada no último sábado, militares da reserva afirmaram que o Supremo Tribunal Federal impôs ao Brasil um regime de exceção e está ferindo as bases democráticas do país ao usurpar as atribuições do Executivo e também do Legislativo. Os oficiais também reclamaram da forma como os ministros lidaram com as sugestões para a melhoria do processo eleitoral, classificado como, eu vou abrir aspas, sem condições mínimas que atestem sua segurança, transparência, veracidade e rastreabilidade, fecho aspas. Por fim, os militares disseram que o STF e o TSE mantêm-se em silêncio em relação aos clamores dos cidadãos e que é notório que vivemos uma crise institucional. José Maria Trindade, eu queria sua avaliação em relação a essa carta que foi divulgada por militares da reserva. Manifestações de oficiais da reserva têm o mesmo peso, digamos, de oficiais da ativa, mas talvez esse posicionamento reflita exatamente o que pensam os da ativa, não? Bem-vindo. Sim, os da ativa também querem divulgar uma carta, viu? Olha, nós estamos num momento em que todos estão se posicionando, né? Esta é uma carta, sim, de militares da reserva, mas, na verdade, os militares da reserva, eles acabam falando publicamente o que os militares da ativa não podem falar. A Constituição proíbe o militar de se filiar a partido político e ter posicionamento político. Geralmente, então, o clube militar acaba levando à população mensagens que, na verdade, são mensagens apoiadas pelos militares da ativa, né? Mas que vêm com a assinatura dos militares da reserva. Eu tomei conhecimento hoje de que um grupo de coronéis e da ativa pretendem fazer uma carta aos comandantes militares pedindo exatamente um pronunciamento. Como é que a atividade militar? Ela tem uma hierarquia muito rígida, né? É assim o funcionamento de toda a atividade militar, desde que mundo é mundo, né? E é um tipo de gestão muito eficiente. E o militar, ele não se mete em política porque ele sobe com os seus estudos, com a sua capacidade, e não a progressão na carreira não é porque alguém indicou e gostou de alguém que o transfere para essa arma ou coloca como sargento, oficial e assim por diante, general. Não é bem assim. Há uma definição e há uma linha, uma escadinha, digamos assim. Antiguidade é posto, né, na área militar, o que significa que o militar ele obedece uma regra. Essa carta eu acho muito importante, que é um posicionamento, um momento muito sensível. Nós estamos vivendo agora um enorme momento de questionamento e é preciso ter exatamente ideias claras. Então, esta carta da reserva e a possível carta da ativa pedindo posicionamento dos comandantes militares, ambas são importantes porque vão definir uma linha de ação. Eu estou sabendo, por exemplo, que os comandantes militares avaliam, estão estudando com os generais, né, fazer uma mudança nos comandos antes da posse de Lula. Seria ali por volta do dia 30 de dezembro a 31 de dezembro. E isso impediria que o futuro governo pudesse, o futuro ministro da Defesa pudesse interferir exatamente nas escolhas e nas mexidas sobre os comandos das armas, né? Comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica. Portanto, é uma carta que veio num momento bom e é preciso ter um esclarecimento maior e uma transparência maior. Mas não é comum que coronéis cobrem de generais. Pois é, agora seguimos com análise e opinião de Paulo Figueiredo, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Eu, inclusive, fiz uma chamada durante o programa 3 em 1, dizendo que você tem informações de bastidores, tem novidades, inclusive nós temos informações preliminares que indicam que amanhã terá uma reunião com o alto comando do Exército. Daí eu te pergunto, essa carta divulgada no sábado por militares da reserva e as manifestações que acontecem em todo o Brasil provavelmente estarão em pauta, né? Obrigado, Daniel. Nesses momentos tão tensos, históricos de Brasil que nós vivemos, né? Uma crise institucional, segundo a carta dos militares da reserva. Essa carta que os oficiais de reserva divulgaram,
ela foi noticiada em alguns sites de forma equivocada como sendo uma carta do alto comando. Não era, né? Era uma carta de oficiais da reserva a oficiais do alto comando. O destinatário da carta e não o remetente era o alto comando. E como o Zé Maria falou bem, muitas vezes os oficiais da reserva, por poderem se manifestar, se manifestam, externam os sentimentos que não podem ser descritos pelos oficiais da ativa. E, portanto, eu apurei sim que esta carta, essa manifestação dos oficiais da reserva será a pauta da reunião do alto comando que começa nesta terça-feira, a reunião do alto comando do Exército. Eles discutirão sim isto dentro da pauta dele, porque externa o sentimento de parte da tropa que eles comandam. Muitas vezes o alto comando está lá longe, lá em Brasília, todo mundo, então nos seus respectivos comandos, e muitas vezes não sabem o que está acontecendo, o sentimento de perto da tropa, e essas cartas ajudam. Será a pauta também dessa reunião, isso é importante para as pessoas que estão assistindo em casa, essas manifestações, já há mais de 3 semanas, as pessoas ininterruptamente, diariamente nas portas dos quartéis, clamando por socorro. Essas pessoas estão sendo sim ouvidas, às vezes dá a impressão que não estão, mas estão, e eu apurei que estão. Os militares, eles costumam ser meio surdos quando as disputas são disputas de políticos e tudo mais, mas clamor do povo é algo que eles costumam escutar. É importante, todas as nossas autoridades deveriam escutar os clamores do povo, né? Agora, eu também apurei, em relação a esses clamores populares, que isso que o Zé falou está absolutamente correto. Há articulações em grupos de militares para uma nova manifestação, e essa a ser feita por oficiais da ativa. Da ativa. Ela não deve ter teor político, porque, como o Zé Maria disse, os militares são proibidos de falarem sobre política, de se manifestarem politicamente, mas ela deve ter um teor institucional. Eu pude ver um rascunho dessa manifestação, e eu posso dizer, e estou aqui simplesmente externando o que eu estou vendo dentro da caserna, que eu nunca vi tanto descontentamento, tanto consenso de descontentamento. Porque até pouco tempo atrás, virtualmente todos os militares com quem eu conversava, eles viam com naturalidade os acontecimentos políticos do país, até em momentos graves, né? Mas parece que essas últimas ações do Supremo Tribunal Federal, elas entornaram o caldo. O Xandão arrebentou a corda. E isso aqui, obviamente, é a minha percepção, e vamos ver se ela vai ser traduzida em alguma manifestação mais explícita. A última vez, eu fui pesquisar isso, as pessoas às vezes não entendem o tamanho do que seria um grupo de coronéis e outros oficiais da ativa se manifestarem. A última vez que os oficiais da ativa do Exército se manifestaram foi sob o governo de Getúlio Vargas, em 1954. Naquela ocasião, 80 coronéis se posicionaram sobre as tensões políticas no país e a crise de comando que as forças estavam vivendo. Só para as pessoas que estarem em casa entenderem a gravidade do que foi essa carta naquele momento, essa carta foi de fevereiro de 54, em agosto de 54, o Getúlio Vargas foi pressionado pelos comandantes, né, aí sim os generais, das forças, de todas as forças armadas a renunciar, e ele acabou resolvendo isso com um tiro no próprio peito. Então, da última vez que os oficiais do Exército Brasileiro da ativa se manifestaram, o presidente deu um tiro no peito alguns meses depois. Então, e foram 80, né? O que eu tenho visto aqui é a expectativa da assinatura de talvez centenas de oficiais. Vamos acompanhar, vamos ver o que vem por aí. Mas o que eu posso te falar é que esse clima, que é um clima assim, de certa divisão, ele também é percebido lá no alto comando. Como é que funciona o alto comando do Exército? É uma espécie de colegiado, são 14 generais de Exército, né, ou seja, generais de 4 estrelas, que participam do alto comando. Eu apurei que há 3 dos 14, que têm se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas. E nem sempre nós aqui como jornalistas, nós podemos falar tudo que as nossas fontes contam, né? Às vezes a gente tem um negócio do off, e a gente como jornalista tem que respeitar o que falam pra gente em off. Mas hoje, por um dever cívico, eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Eu vou fazer isso porque eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância, e vale saber quem é quem, pelo menos o que se diz, né?
Os três que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade. O general Richard, com as pessoas que eu comentei, ele é tido como alguém de um perfil mais acadêmico e que tem algumas posições mais ideológicas que são muito à esquerda para o padrão do Exército Brasileiro. Esse é o general Richard, né? Essa visão mais à esquerda para os padrões do Exército. Já os generais Tomás e o Stumpf têm histórias que eu achei mais interessantes, pelo menos pelo que eu pude entender, né, e aprender com as pessoas com quem eu conversei. O general Tomás, vejam vocês, ele foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso por 6 anos. Então, ele foi ajudante de ordem, se não me engano, por 4 anos, saiu, fez ECM, voltou como ajudante de ordem. Então, ele é tido como lá dentro do comando, como o que mais entende de política, de articulação e etc. E também é tido como uma pessoa bem mais progressista. Quando ele foi comandante da AMAN, por exemplo, a academia, né, Academia Militar das Agulhas Negras, que forma os oficiais do Exército, muita gente reputa ele uma mudança na formação acadêmica, né, dos nossos militares do Exército, que hoje impactam negativamente a formação deles, umas coisas bastante progressistas para a AMAN. Vejam vocês, né, transformação do currículo e da formação dos militares, onde foi que vocês já ouviram essa agenda antes. Já o general Stumpf, ele é conhecido em Brasília, e estou falando aqui, não estou cometendo, nesse caso, nenhuma inconfidência, porque é público, todo mundo me fala isso, que ele é muito amigo de infância, né, colega do Colégio Militar, do ex-advogado-geral da União, do governo Bolsonaro, que é o José Levi Melo do Amaral Júnior. O Zé Levi era tido como alguém muito bem relacionado com o STF do governo Bolsonaro. Ele era fazia uma espécie de meio de campo do STF com o governo Bolsonaro quando ele estava na AGU. Mas diziam que ele trazia para o Palácio, na verdade, a defesa das pautas do STF. Então ele era uma espécie de defensor dos interesses do Supremo Tribunal Federal dentro do governo, assim me contam. E ele saiu do governo Bolsonaro porque não quis se posicionar no Supremo Tribunal Federal contra as medidas restritivas que alguns estados adotaram na Covid. Então esse José Levi, pasmem, o amigo de infância, colega de colégio militar do general Stumpf, pasmem para vocês saberem qual é a função do José Levi hoje em dia. Pois é, descobri que o José Levi é hoje o secretário-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o presidente? O Alexandre de Moraes. É isso mesmo que eu estou falando para vocês agora. O secretário executivo do Alexandre de Moraes tem um brother dentro do alto comando do Exército. Será, só será aqui, desculpa Daniel, mas só será que é por isso que o Alexandre toma as suas decisões com tanta tranquilidade, sabendo que não vai ter reação? Eu não sei, mas eu não consigo deixar de pensar, de fazer essa conjectura, né? A percepção dos militares com quem eu conversei, e estou falando aqui de peixes grandes, é de que esses dois, o general Tomás e o general Stumpf, estão cotadíssimos para disputarem, para ver quem vai assumir o comando do Exército no governo Lula. O que me leva a mais uma reflexão, né? Será que os nossos bravos comandantes, eu duvido, mas não consigo deixar de pensar, será que os nossos bravos comandantes estariam colocando a sua carreira e os seus interesses pessoais à frente do juramento de defesa à pátria que eles fizeram? Jesus Cristo dizia o seguinte no Evangelho de Mateus: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Fernão Lara Mesquita. Eu tenho batido sempre nessa tecla aqui de que a receita, o remédio previsto na Constituição brasileira para a situação na qual o Brasil está, que é a de um poder do Estado que se põe fora da lei, né, e fora da Constituição, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, a receita prevista
ela funciona em duas etapas, vamos dizer assim, de tratamento. A primeira deve ser por iniciativa do Senado, que é a instituição que tem a atribuição constitucional de cercear os abusos de poder, especificamente do Supremo Tribunal. E as Forças Armadas também estão lá nomeadas como último recurso, mas eu entendo essa parte do remédio como uma ação complementar e emparelhada à do Senado. Porque quem tem a titularidade para realmente operar o tratamento é o Senado. Se o Senado não estiver numa situação de força suficiente para impor o seu poder de cerceamento ao Supremo Tribunal, pelas razões que já estão postas aí, como é o caso no momento, então as Forças Armadas aportam a sua força coercitiva ao Senado, para que ele imponha o seu remédio. É assim que eu leio esse parágrafo da Constituição. E isso, parece que não sou só eu que vejo isso assim, o próprio pessoal envolvido nessa operação de implantação da ditadura completa no Brasil também parece estar vendo do mesmo jeito, porque você tem que, primeira coisa, para completar essa operação, o que está obstaculizando essa operação hoje não são só os ministros do Supremo mais envolvidos nessa manobra, é também o presidente do Senado, que é um agente dessa facção, e que trabalha explicitamente para obstaculizar qualquer tentativa de iniciativa do Senado, de operacionalização desse poder que a Constituição atribui ao Senado. Ele trabalha ostensivamente para estrangular essa possibilidade e impedir ela de se tornar operacional. E a conspiração trabalha abertamente também para levar o Lira para esse mesmo lado, E você tem outras manobras que têm esse mesmo sentido, porque as alterações de legislação que estão sendo rabiscadas às pressas aqui e ali são um roteiro do que vem por aí. Eles estão anunciando o que eles vão fazer. Eles estão indicando quais são os alvos prioritários. E entre esses, a primeira prioridade é essa PEC chamada Fura-Teto, que eu acho que é um nome mal atribuído, porque o menor dos objetivos dela é furar esse teto. O que se pretende com essa coisa é que o Lula conquiste uma independência absoluta do próximo Congresso que vem aí, porque o poder do Congresso, objetivamente, é o controle que ele tem sobre o orçamento e a obrigação do Executivo de negociar com ele esse orçamento a todo ano. Então, você dá esse dinheiro adiantado para ele, significa o quê? Que o Lula quer se livrar desse Congresso que foi eleito exatamente para conter a manobra ditatorial que está sendo armada, para pôr limites ao governo dele. Foi isso que fez, na última hora, o eleitorado correr para uma votação maciça e alinhada inteiramente de governadores e Câmara e Senado, com maiorias bem definidas para ter força para conter o que eles viam como uma conspiração golpista para pôr o Lula no primeiro turno e eliminar todos os limites. Esse é o primeiro objetivo, mas tem outros. Essa operação que o Lewandowski está chefiando, por exemplo, para desmanchar a legislação que permite o impeachment de juízes do Supremo Tribunal, carrega como um rabo ali no seu... Como é que chama isso? Essas caronas, que tem um apelido aí, que é
o fuzilamento de militares dispostos a resistir, que passarão a estar incluídos na Lei de Segurança Nacional e passíveis de punição por ação antidemocrática. Está pendurado nessa mesma legislação que o Lewandowski está tocando a chute aí para tirar o poder de quem quer que seja de dar impeachment em juízo do Supremo, e pendurado nisso há uma abertura de possibilidade de você incluir os militares nessa Lei de Segurança Nacional reformada que eles estão fazendo aí. Então, tem todos os motivos para se pensar a situação desse jeito. Quer dizer, a relação dos militares, se eles quiserem realmente fazer alguma coisa, e dentro da legalidade, ele tem que se combinar lá com o Congresso Nacional. É para eles que ele tem que aportar a sua força.